Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Bizio Marinho, árbitro de futebol e criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, hoje o podcast aqui tá sensacional, um convidado muito bacana, mas antes disso já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, ative o sininho das comunicações e deixa o seu comentário, galera. Mande perguntas pra gente colocar aqui e vídeo todo dia, galera. Não perca, aqui tá muito legal o canal, beleza? E gente, já falando aqui também do parceiro, né? Da Sweet Love. A Sweet Love, galera, é todos os artigos personalizados, canecas, porcelanas, tudo que você possa personalizar, até a camiseta aqui, ó, do canal é personalizada pela Sweet Love. Então, galera, procure aí lá nas redes sociais aqui, ó, a Sweet Love, o Instagram da nossa amiga Tati Silva. Pode procurar ela que ela vai fazer uma arte bacana e tratar seu projeto com muito legal. Gente, Estúdios Sandro Chiaranda, da onde eu faço essa live aqui. Então, se você tem um projeto, vai gravar uma música, tem a sua banda para fazer a sua música aqui, traz o seu projeto para cá, o Sandro vai cuidar muito bem dele. Olha aqui a rede social dele, chama ele que ele vai cuidar. Inclusive, é músico, vai dar aula de instrumentos musicais para você. Então, vem para cá, Estúdio Sandro Chiaranda. E também, galera, árbitros de futebol aí, você que quer ter o seu cartão personalizado aqui, a sua moeda personalizada, tudo em material esportivo personalizado é com a Arbitrate. O nosso amigo Thiago Matos, procure ele lá na rede social aí que tá passando aí embaixo para você, que você vai ter esses cartões aí personalizados com a sua foto ou com alguma outra coisa que você quiser. Beleza, galera? Então, sem mais delongas aqui, já falando no nosso convidado, ele que é professor de educação física, é corretor de imóveis, ex-árbitro de futebol, um cara que me ensinou muito no começo da carreira, a gente vai falar bastante aqui, Otávio Correia. Otávio, prazer te receber aqui, cara. Muito prazer. Para mim é muita satisfação receber você, porque eu me inspirava em você, aprendi muito com você, você me ensinou muito. Então, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Tudo bem, Bizio? Gostei de vir aqui, bater um papo, contar história, as nossas histórias do futebol. Cara, história a gente tem de monte. Então, assim, gente, o Otávio, para quem não sabe, ele foi um árbitro ali desde 97 já e tal. E quando eu comecei na arbitragem, eu comecei começando a fazer amador, e o Otávio era um cara que estava sempre comigo, sempre lá me ensinando e falando, Bizio, vai devagar aqui, vai devagar ali. E é um cara que tem muito a ensinar. E, Otávio, fala pra gente, cara, quando é que você começou na arbitragem, cara? Faltou o árbitro na faculdade. Aí me convidaram para apitar. E o professor de futebol, ele falou, Otávio, faz um trabalho bom aí, porque o pessoal é muito indisciplinado. Aí comecei a apitar, ele falou, você tem jeito. E aí fui fazer o curso, não tinha o curso, e procurei, fiz 2 cursos, o do Sindicato dos Árbitros e da Federação Paulista de Futebol. Você fez antes já fez amador ou só foi direto pro profissional? Não, fiz antes amador. Antes amador. Antes Aí você amador. começou a atuar no futebol amador antes da federação. Antes da federação. Ia para Mauá, Ribeirão Pires. Todas as encrencas você ia. Mogi das Cruzes, Santo André. Rapaz, peitar aqui em Santo André não é fácil não, viu? É difícil. É bem difícil aqui em Santo André. Eu mesmo, pra você ter uma ideia, acho que eu apitei 2 finais aqui em Santo André. Mas só uma final. Durante o campeonato eu não venho, não. Porque é muito complicado. É problema. É problema. Que ano que você começou na arbitragem, Otávio? Quando eu comecei, em 1995. 95. E aí foi sem querer, dessa forma na faculdade. E aí você começou no futebol amador e depois para a federação. Federação você foi que ano? 1997. 97.
Era a turma do seu Gustavo, hein? É seu Gustavo, Turma né? do seu Gustavo. Seu Gustavo, né? O Perazzo só foi lá em 2003, se eu não me engano, né? Que foi a Isso. mudança ali do Coronel Marinho com... O Coronel Marinho foi depois, né? Mas, Otávio, e sua primeira escala na federação, você lembra? Qual foi a sua primeira escala na federação? Lá começava no sub-15, que nem hoje, né? Mas eu não lembro. Não lembro Eu o não jogo. lembro. O primeiro jogo, Não lembro a não. cidade, não lembro. Primeiro jogo profissional, eu lembro. Qual? Foi a segunda divisão, que antigamente chamava B1. B1. E apitei em Itatiba. 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 Itatiba, eu nem sabia que Itatiba tinha time profissional lá. Tinha um time. Lá tem o quê? O Itatibense, tinha o São João. Eu não lembro que time que era o Itatiba, não. Eu não cheguei a pegar essa época, não. E olha que eu sou da região lá, sou de Atibaia lá. Essa é do lado. Então, eu não lembro dessa passagem de Itatiba do time profissional. Não me recordo, não. E deixa eu te falar, como que era conciliar? Você é professor de educação física? Como que era conciliar a arbitragem? Porque não é fácil, né? Muito difícil. Como que você fazia para conciliar? Então, Como que era eu o negócio? trabalhava numa academia e o dono ia me segurando, mas eu faltava muito, porque não dá, né, Bizio? Você vai viajar em jogos da CBF, você tem que ir um dia antes e chega um dia depois, ou seja, você perde 3 dias de Exatamente, trabalho. Exatamente. Então, uma hora foi pesando. Mas eu consegui ficar 12 anos na academia. 12 anos nessa 12 academia. anos. Trabalhando desse jeito. Dando uma enrolada lá, Trabalhando né? desse jeito. Não, levava camisa, tinha que fazer uns ajudava o presentinhos, cara, dava uns Tem que presentes. dar uns presentinhos, porque... Vou te falar, eu passei muito isso também. Trabalhava numa grande empresa lá em São Paulo. E eu vou te falar, era muito complicado. Muito complicado. E é assim, às vezes Deus faz as coisas, né? Porque 2009, final de 2009, eu acabei indo para um treinamento. Aí depois eu fui escalado para São Paulo Futebol Júnior no começo do ano. E aí eu fui apitar um jogo à noite lá, precisei sair um pouco mais cedo. Aí fizeram uma cama de gato para mim lá na empresa lá e acabaram me dispensando por causa do futebol. Aí deu certo porque logo em seguida eu fui da primeira divisão e aí não ia ter como bater cartão apitar a primeira divisão. Não consegue. Não tem condições, né, cara? O árbitro sofre isso daí e eu acho que para se manter em alto nível, ou você é funcionário público ou você tem a sua empresa. Que você possa fazer seus horários. Exatamente. Porque senão, como é que você faz? Tendo que bater cartão. Quantos árbitros perderam emprego, que trabalhavam em banco? Banco. Falamos com o Bragueta Vários. Aqui, esses dias. Braguetinho perdeu o emprego no banco por causa de futebol. Então, é complicadíssimo, não dá... E quando você começou, Otávio, quem era uma referência para você? Quero o árbitro falar, pô, esse aí é o cara que eu quero ser igual. Eu gostava do Simon. Do Simon? Do Simon. Simon, começo de carreira. E você era um pouco, assim, parecido com o estilo, eu digo assim, porque você era um árbitro bem rigoroso. Eu lembro do seu estilo. Os times até não gostavam muito de você, porque você botava os negros pra fora e os times não gostam, né, Otávio? Não gosto. E eu era muito disciplinador. E isso causa problemas. Os clubes reclamam, né? Lembra o Paulo César de Oliveira, quando começou, quando estava despontando ali, ele botava todo mundo pra fora, e aí precisou dar uma acalmada, mudar o estilo, porque senão não ia mais. Todo mundo começou a vetar, e aí foi embora. Só que eu lembro que você não parou não, né? Eu não. Eu sempre fui... Otávio, eu falo porque assim, eu me inspirava muito em você. Então assim, eu aprendi a apitar com você, com Marcelo Aparecido,
com esses caras. E tudo cara rigoroso, tudo cara que aplica, A aplicador. regra. Então a gente chegava aí nos interior, apitando segundona, Série A2, Série A3, arrumava problema pra caramba. Porque a gente não dava boi. A gente não dava boi pra time da casa, quem era o pequeno, quem era o grande. E só arrumava problema. E acho que não foi diferente, né? No interior era complicado apitar futebol, né? Muito complicado. Interior é muita pressão, né? Muita pressão e muita força física, né? A técnica não é que nem um jogo da primeira divisão. Eu até falo aqui pro pessoal que apitar Série A2, Série A3 às vezes é mais difícil do que Série A1. Porque agora, ainda que tá tendo mais mídia, aí a coisa tá um pouco melhor. Agora, no nosso tempo, era uma câmera ali no meio e, meu amigo, o árbitro que se vira lá dentro pra tocar o jogo até o final. Que Isso é verdade. tinha que Bicho. levar no peito, cara. A gente levava no peito os jogos aqui. E como que você se preparava? Como que era o Otávio pré-jogo? O que você fazia, Otávio, assim, pô, tô escalado, só a escala. Como você se preparava para um jogo, cara? Então, jogos da primeira divisão, você assiste alguns videotapes. E estudava se a equipe jogava no contra-ataque, quem eram os jogadores mais rápidos, os jogadores problemáticos que eu tinha que ter mais cuidado. E os jogos da série A2 e A3, eu sempre procurava as súmulas dos jogos anteriores, para eu ter uma noção das características dos jogadores. Entendeu? Porque tinha muita gente que parava de jogar na série A1 e ia para a série A2, A3. E você foi um cara que, tipo assim, eu lembro muito o seu estilo. Você era um cara que conhecia muito jogador. Acho que não sei se você acompanhava muito, você assistia muito jogo. E você gravava, você sabia o nome de todo mundo. Igual o Queijinho, o Daniel Queijinho. É incrível. Ele foi meu assistente por muito tempo. E ele sabia o nome de todo mundo, cara. Às vezes eu falava, ô dois. Ele, o nome dele é tal. Você, eu sei lá o nome do cara, meu. Então, acho que você conhecia um pouco mais disso daí também, né? E tinha facilidade de gravar os nomes. Sempre tive. Se eu tô num jogo, eu rapidinho Pegava o nome dos caras. pego fácil. Eu já não pegava, eu tinha uma dificuldade tremenda de gravar, eu não lembrava. Os principais, que você toda hora tá na televisão, beleza, você sabe. Os mais famosos, Os mais né? famosos. Agora, eu não sabia. Eu assistia jogos, no meu começo da carreira, eu assisti muito jogo. Fui assistir muito jogo teu no Pacaembu, aqui em lugares de São Paulo. E aí eu, Renata Ruel, Fabrício Porfírio e o Rodrigo Aragão. Sempre, sempre. Era toda terça ou quarta ou sábado ou domingo a gente estava no estádio. A gente elegia um jogo, vamos assistir tal árbitro, vamos assistir o jogo. Até para aprender, para ver como que fazia, para pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de cá. E assim a gente ia. Mas, Otávio, a gente até comentou um pouco assim já, mas então você se intitularia antes como um árbitro mais rigoroso. Como é que é seu estilo? Disciplinador, cumpridor? Cumpridor da regra, eu não deixava passar nada. É. Esse é o. Não tinha aquele meio termo. Era aplicador da regra. Eu acho que tem que ser. Agora, infelizmente, isso traz alguns problemas pra gente, né? Eu tive alguns, você teve outro, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas você parou na arbitragem em 2009. 2009 eu já não Você, fazia mais parte do quadro. você foi pra CBF em que ano, Otávio? Eu fui para a CBF em 1999. 99. E Isso. chegou a atuar na Série A do Brasileiro? Não. Foi até Série B? Só Série B, Até Série B. Série C. Série Aí B, teve sim. a Copa João Lembro, João Avelange. Velange. Tinha vários módulos. Mas apitei bastante, Bizio.
Assim, o que você vê na arbitragem, diferença na arbitragem da sua época, que é até um pouco antes da minha, e para a arbitragem de hoje? O que você vê as principais diferenças? O que você vê por aí? Hoje eu vejo que a parte disciplinar ficou pior. Aceitam mais coisas, né? Eu acho que a parte da disciplina não tá legal. Então, Otávio, mas será que isso não é culpa dos árbitros mesmo? Porque eu lembro, não sei se você chegou a pegar aquela coisa da Cruzada do Respeito, que foi uma campanha feita pela Federação e pela CBF junto, que quando o árbitro chegava para reclamar no árbitro, a ordem era cartão amarelo. Chegava para falar com o árbitro, cartão amarelo. Reclamar, cartão amarelo. Eu lembro, Otávio, que assim, nas 3 primeiras rodadas, cara, a média ali, sei lá, era de 15, 20 cartões por rodada. Eu sei que triplicou. E aí os clubes falaram, opa! E aí, Otávio, foi incrível. Do começo do campeonato até a final do primeiro turno, ninguém falava mais com os árbitros, cara. Acabou esse bolinho, acabou o montinho, acabou rodinha, acabou tudo. Mas aí, eu falo a gente, porque eu fiz parte desse processo também. Nós mesmos vamos aliviando, começamos a permitir uma conversinha. Vai tolerando. Começa a conversinha aqui, começa a conversinha ali. Hoje, tá insuportável. Reclamam de tudo. tudo. De tudo. Até quando a volta é pra eles. Eles reclamam. Verdade. Cara, eu vejo. E principalmente essa molecada nova, né? A molecada nova, rapaz. Não sei se eles têm medo de represália, de repente a própria federação deixar de lado por causa de expulsões, de cartão. E eles têm medo, de repente, de dar uma quebrada nas escalas. Otávio, sabe o que eu falo para os jovens árbitros? Marcar sua personalidade. Porque no começo da carreira eles vão ser testados. Não tem jeito. Todos. Todos. Nós tivemos aí no Campeonato Paulista o Matheus Candanção, por exemplo. Ele foi lá no Clássico Corinthians e Palmeiras e tal. E foi testado. Foram pra cima, fizeram rodinha. E ele conseguiu controlar na medida do possível. E foi bem. Foi bem. Corinthians e Palmeiras, foi bem, cara. Ninguém sai sem risco de Corinthians e Palmeiras. Mas, cara, eu vejo uns outros árbitros, e até ele, inclusive, por falta de experiência, perdendo oportunidades, por exemplo, de mandar nego pra fora, cara. Ou, de repente, de espalhar uma rodinha ali com 2, 3 cartão, dar uma de louco, que o Otávio Corrêa... Eu lembro uma vez, você lembra uma vez num universitário, eu lembro com uma história com o Otávio, nós estávamos no universitário juntos, e aí a gente acordou, tal, foi pro campo, e aí você falou, Bísio, tem protetor solar aí? Aí eu falei, tem, tá aqui. E você encheu a cara de protetor solar, foi com a cara toda branca pro campo. E aí eu falei, que é isso, Otávio? É pra molecada ficar com medo de mim. Então, é verdade. Então, falta um pouco mais de árbitro de dar meter o louco. Eu lembro, pô, árbitros das antigas aqui, que tá atuando até hoje, pô, Heber Roberto Lopes, Leandro Voaden. Por que os caras não pagam pra ver com os caras? Porque lá no início, os caras vinham falar, eles, o que é, meu irmão? E toma. Aí os caras falam, opa, não vou pagar pra ver com esse cara. O Weber, eu sempre fui fã dele. O Weber, porra, o cara é avião, né? Apitando, costuma falar que é um avião. Brinca de apitar. Brinca de apitar. O cara é muito bom. E ele mesmo falou uma vez pra mim, ele falou assim, Bísio, eu tenho visto alguns jogos seus e tal, os seus jogos são muito regularzinhos, tudo certinho, não acontece nada. De vez em quando arma um cirquinho lá, cara. O cara te der uma oportunidade, era pra amarelo, dá vermelho. Manda embora, velho. Que aí os caras vão olhar pra você e falar, opa, que esse louco aí? E aí, meu amigo, de vez em quando eu armava um negocinho, mas assim, claro, dentro da regra do jogo. E quando o jogador dava oportunidade. Eu não perdi oportunidade, cara. Exatamente. E os árbitros hoje, eu tô vendo os meninos começando,
perdendo a oportunidade, cara. Ô Bísio, o árbitro ele tem que apitar sem pensar na próxima escala. Então, Esse é o grande problema. exatamente isso. Os árbitros hoje apitam pensando na próxima escala. E será que isso acontece também? Olha, é verdade, Otávio. Você me falou uma frase agora que sempre foi tua, sempre falou isso, mas se encaixa perfeitamente com o VAR hoje. Árbitros que vão com o VAR. O VAR chama, vão com o VAR. Tá faltando personalidade. Então, o que você acha do VAR? Uma boa ferramenta, mas tem que saber usar. Então, o que está faltando pro VAR hoje é que a gente está sempre falando aí, depois a gente vai ver os lances. O que está faltando pro VAR é saber aonde vai entrar. Exatamente. Cara, eles estão perdidos, cara. Os caras estão. E assim, no Campeonato Brasileiro agora, vai estar até mais treinado aonde entrar ou não. Teve uns probleminhas na primeira rodada, nas primeiras rodadas aí, mas, por exemplo, os árbitros paulistas, o VAR paulista, porque teve uma orientação totalmente meio equivocada no Campeonato Paulista, tanto que foi uma salada no VAR no Campeonato Paulista, e aí foi pro Brasileiro, já teve uma salada de árbitro paulista no VAR, o VAR paulista na segunda rodada aí. Então, assim, e o mesmo VAR que trabalhou nas finais. É ruim o VAR? Não, é um VAR, um dos principais VAR do país, só que tá tendo orientações totalmente equivocadas, cara. Entendeu? Então, a favor do VAR total. Total. Imagina o VAR na nossa época. Principalmente para impedimento. Pois é, impedimento. Erra muito pouco. Identificação. Identificação. Identificação de jogador. Ou se não, de repente, até aquele pênalti absurdo que de repente deixou de dar. Pô, tenho certeza que você já deixou de dar pênalti que você fala, papai, como que eu não dei esse pênalti? Ou deu algum que você falou, meu Deus. Eu acho que o melhor na época era não dar um que foi exatamente. Do que você apitar exatamente. equivocadamente. Apitar um que foi era complicado. Mas você vê, tem muito árbitro hoje na muleta com o VAR. Espera tudo não do apita. VAR. Semana passada, no jogo aqui São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense? Não. Foi que o São Paulo ganhou de 4-0. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético Paranaense. No finalzinho do jogo, nós mostramos aqui, inclusive, semana passada, tava 4-0 já. Quase ninguém percebeu. Ninguém nem falou. O árbitro, praticamente no último lance, deu um pênalti pro São Paulo. Ele marca o pênalti, ele vai lá, marca, faz o sinal que a bola bateu na mão. O time aceitou o pênalti. Só que alguém falou na orelha dele, tipo, calma, respira, bota pra escanteio, você não sabe se essa bola bateu na mão, algo do tipo. Ele botou a bola pra escanteio como se ninguém tivesse visto, cara. Aí o VAR depois vai e fala pra ele, ó, decisão de campo, mantém aí, porque a bola é clara que pega na mão. A bola pega muito a mão e foi pênalti. Eu não vi esse lance. Ninguém deu ênfase a esse lance. Placar, ajudou, 4-0 e tal. Mas que eu vi que ele meteu na cal e eu mostrei aqui. Tem no vídeo aí, galera. Pode procurar aí os lances polêmicos da semana passada, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele marcou pênalti, cara. Ele marca pênalti. Mas ninguém percebeu. Ninguém percebe. Os jogadores que estão ali envolvidos, todos... não, foi pênalti. O jogador do São Paulo, não, beleza, foi pênalti. O jogador do Atlético Paranaense abaixa a cabeça. Tá? O cara que faz o pênalti, ele abaixa a cabeça. Ô Biso, é difícil também padronizar o cara do VAR, né? Muito. 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 Principalmente, Otávio, quando a coisa fica subjetiva. Por quê? Eles colocam ali para ser lance interpretativo, não entrar. Mas o que é interpretativo? Até onde vai a interpretação? Porque, para mim, o árbitro do VAR ali ele vai ter que interpretar.
enquanto não acabar esse negócio, tipo assim, se ele achar que é pênalti, mesmo interpretativo, ele puder entrar, vai ficar essa salada aí. Porque enquanto tiver limite, por exemplo, o lance que nós estávamos conversando, no Corinthians e Palmeiras, até apitado pelo Matheus lá, naquele primeiro pênalti. Pênalti ou não vamos nem discutir aqui se foi ou se não foi. O primeiro pênalti não tem que entrar VAR. É interpretação. Exato. Também acho. É interpretativo. O pênalti da final, do Marcos Rocha, no primeiro jogo da final, que a bola bateu aqui na mão dele. Pênalti ou não, é interpretação. O árbitro viu. Ele viu a mão, narrou pro VAR. E o VAR não tem que interpretar pro árbitro. E o VAR tá interpretando pro árbitro. Então, sim, a minha pegação no pé só que não é nem com quem tá fazendo o VAR. Pelo amor de Deus, tem muita gente capacitada lá. Só que as orientações, principalmente aqui no Campeonato Paulista, foram assim muito desencontradas. Bagunçou a cabeça dos caras. Tanto que na final, os caras vieram com aquele pênalti do primeira rodada. No primeiro final, falou o quê? A minha presidente falou que aquele primeiro pênalti foi. Então aconteceu esse daqui, agora eu vou dar também, porque como é que a bola bateu na mão do cara, mesma mão colada, porque foi muito parecido os lances, bem parecidos. Então se dei aquele primeiro e internamente falaram que foi, então tem que dar também. Só que aí pegou um cara com uma personalidade e já foi meio que preparado pro jogo falar, eu só vou voltar atrás com o VAR se realmente for uma coisa absurda. Ele viu lá e falou que você tá louco, cara. Pênalti aí não é pênalti, não. E não deu, cara. Então, é complicado. Eu acho que o VAR precisa mais treinamento. E teve treinamento, viu, cara? Isso que é o pior, né, Bizu? Não, teve treinamento demais, Otávio. Os caras treinam, vai lá para o Rio de Janeiro, treina lá com o pessoal da CBF, às vezes vai aqui em curso de Lindóia. Quantos cursos eu fui em Águas de Lindóia, cara? Treinamento, informação. E chega na hora do vamos ver, fica essa coisa assim meia no limite de saber a hora de entrar. Com o Gaciba, a coisa estava um pouco mais nivelada ali. Às vezes, quando aconteciam os erros, claro, vai acontecer, não tem jeito. Mas como foi esse Campeonato Paulista aí, totalmente fora da casinha. Teve muitas polêmicas, né? Muita polêmica. Muita polêmica, muita. E a maioria dessas na hora que o VAR entrava. Na hora que o VAR entrava, cara. Então, meio complicado. E você, Otávio, depois que parou, que você foi até morar no outro estado, e depois você voltou, e aí você parou e você não quis voltar para a arbitragem, você não quis voltar para a arbitragem profissional. Por que não? Cara, você com o seu talento, com conhecimento de arbitragem que você tem, conhecimento da regra, você é um cara que gosta de estudar a regra, eu sei que você era chato, você estudava a regra pra caramba. Por que você não pensou em ser um analista de arbitragem, cara? Um observador, algo do tipo, mano? Eu poderia ter ido para esse caminho, mas eu já estava, assim, quase não ficava com meu filho. Eu não vi meu filho crescer. A arbitragem, eu só comecei a ficar com meu filho mesmo depois que eu parei de apitar. Então, são escolhas, né? Parei. E ainda quando eu fui parar, Bísio, eu era o quarto do ranking. Quarto do ranking. A turma falava, o cara é louco. Não, mas eu disso. já estava cansado mesmo, entendeu? Muito treinamento, cuidando. Eu sempre fui meio pesadinho, então sempre fazendo dieta. Era cansativo, né? Eu mesmo tive essa coisa na carreira, sempre lutei contra isso também. A gente é mais ou menos o mesmo biotipo e a gente sofre pra caramba, é muita resiliência, a gente teve que fazer muito esforço pra ficar.
Então é complicado. Eu também sofri muito isso. E quando também chegou uma hora que encheu o saco, cara. Eu falei, não quero mais, cara. Comecei a não ter mais gosto de estar dentro do campo. Você deixa de fazer muita coisa, né? Exatamente, exatamente. Eu mesmo, poxa, a minha vida, eu tô mais curtindo a minha vida pessoal, a minha vida social agora. Que a gente ficava dentro de viagem, cara. A gente não parava. Como é que a gente Sempre vivia? viajando. Eu também tive a mesma coisa. Minha filha, quase não vi crescer. Sempre longe, era aniversário, estava escalado. E aí, como que a gente faz? A gente perde cada coisa nessa vida por causa de arbitragem. E o problema é que a arbitragem deixa doente, né? Se o cara não se cuidar, o cara fica doente. Fica. Não consegue ficar sem, cara. Porque o pessoal, ele não aceita quando para mesmo, por causa da idade. Tem cara que é apaixonado mesmo. É um vício, É né? um vício. É um vício. A arbitragem vicia, cara. Eu apito futebol amador até hoje. E como que é, cara, a pessoal, essa relação no futebol amador? Como que você vê o futebol amador hoje? Tá mais fácil hoje apitar do que da época que você começou? Tá Como mais que fácil. é? Só que hoje eu só vou em clubes tradicionais. Sim. Então o respeito é maior, o pessoal já me conhece há muitos anos. Liga, eu não vou mais. Esse Eu não futebol apito mais. amador, várzea, você não vai. Não. E é um futebol muito mais perigoso, né, Otávio? Muito mais perigoso. Mas você já eu teve ia. algum tipo de problema sério com futebol de várzea, assim, Otávio? Nunca, mas já saí de viatura Várias vezes. Várias vezes. Porque eu expulsava mesmo. Né? É. Eu era a mesma coisa. Eu arrumei alguns problemas sérios já no futebol amador, porque eu não dava boi, não, cara. Eu botava os negros pra fora, não dava boi, não. Então eu já tive uns problemas. Teve campo que eu falava assim: meu Deus, não vou sair daqui hoje. Eu falava, vai ser difícil, viu? Eu arrumava uns problemas que a assistente olhava pra mim e falava: meu, o que você fez, cara? E agora? Quero ver sair daqui. Eu sempre tive sorte da polícia chegar rapidamente. Eu não. Assim, eu nunca tive assim, problema de agressão, de chegar a ser agredido, não. Já tentaram. Algumas vezes já tentaram. Em Extrema, por exemplo, é bem conhecida essa minha história. Há um tempo atrás aí, o goleiro lá, o mesmo nome que o meu até, um Leandro lá, totalmente destemperado. O cara é pastor na cidade. Mas dentro do campo o cara se transforma. Se transforma. Cara. Ele tentou me dar porrada de tudo quanto é jeito, e eu parecendo o Van Damme, assim, os homens de preto, o MIB, desviando, e eu falava pra ele: você não vai me acertar, cara, você não vai me acertar. E ele ficava mais bravo ainda, cara. Mas aí sim tem que vir polícia, até pra tirar o cara do campo, e foi uma confusão lascada. Mas assim, evito ir pra Extrema agora, porque é uma cidade, é um jogo. Não sei se apitou Extrema lá? Não, Extrema não. Pro Asuel lá, o Asuel que manda lá, jogos lá. Rapaz, é um jogo muito vivo, cara. É um jogo muito vivo, a bola não para. Qualquer momento do jogo pode acontecer alguma coisa. E é boa a qualidade técnica dos então, jogadores? Média. É bom, mas assim, tem lugares que melhores. Mas o problema é que assim, o jogo é muito vivo, cara. A bola fica muito viva. É muito vertical o jogo. Muito vertical. Então, assim, toda hora tá dentro da área, toda hora tá perto da área. E caras assim na frente, geralmente. Jogadores habilidosos que vão pra cima. Rapaz. E pra você errar num pênalti, se você estiver perto, cara, é muito complicado. Mais difícil que Limeira, Biso? Não, mas Limeira, a qualidade técnica do jogo de Limeira melhor. é muito forte, né? Você apitou muito em Limeira, né? Muito. Eu também apitei muito em Limeira, mas só que assim, lá em Limeira, eu achava que o jogo não era tão vivo como Extrema. Lá em Extrema, a eminência é toda hora. O jogo você não pode respirar. Mas esse campo, a dimensão é muito Tem pequeno? campos um pouco menores e tem um pouco maiores também.
mas a maioria é tudo pequeno. Por isso. É, E dá tanto então, problema. Assim, contato, choque. muito choque. contato todo momento e assim, toda hora tá dentro do gol. Toda hora tá dentro da área. E aí, dentro da área... Que é ali que é o perigo. Entendeu? Então, você me disse uma vez, e eu levei essa frase para tudo quanto é lado, assim, que é verdade. O árbitro nasce e morre dentro da área. Lá que é o cemitério. É o cemitério dos árbitros. Cemitério dos árbitros. Eu, na verdade, graças a Deus, eu nasci dentro da área. Graças a Deus, o meu melhor jogo foi por lances dentro da área. E não tive muitos problemas dentro da área, assim, não. Tive aí no finalzinho das carreiras aí que deu uns problemas aí pro Gaciba. Mas, graças a Deus, fomos bem. Ô, Otávio, ó, já falando aqui da caneca aqui da Sweet Love. Galera, artigos personalizados aqui, com a Sweet Love da nossa amiga Tati Silva lá. E ela presenteia o nosso convidado aqui com uma caneca, Otávio. Essa daqui é para você. Obrigado, hein? Tá? Para você levar de recordação aí. E, galera, segue a Tatiana Silva aí na rede social dela, da Sweet Love, que ela vai fazer um projeto bacana para você aí, ó. Tem aí todos os produtos que ela fez pra gente, tem aí todo o material, e ela personaliza do jeito que você quer, ela cria aí artes para você aí. Então, pode procurar a Tati Silva, que ela vai fazer um negócio bem bacana para você aí. Tá tudo personalizado aí, tá? A Sweet Love. E também a Arbitrate, galera. A Arbitrate aqui tem cartões personalizados, moedas. Pode procurar aí o nosso amigo Thiago Matos. Tá aí os cartões personalizados, as moedas. Aí tem chaveiro, tem bandeira. Eles fazem de tudo lá. Então a Arbitrate tá aí o Instagram deles. É só procurar o nosso amigo Thiago Matos, que ele vai fazer uma arte bacana para você. E aí você vai apitar como árbitro de primeira divisão nos campos aí amadores e nos clubes onde você quiser. Beleza, galera? E também o nosso parceiro aqui, o nosso Estúdio Sandro Chiaranda. Se você tem aí um projeto de um programa, uma live, tem uma banda, quer gravar uma música, quer gravar um CD, traz o projeto aqui para o Estúdio Sandro Chiaranda, aqui em Santo André, fica no ABC Paulista, que também tem aulas de instrumentos musicais. É um músico aqui no estúdio, então traz aqui, vem aprender a tocar instrumentos musicais. Eu tô ainda nesse projeto, aí uma hora eu vou começar a fazer, mas procura aí que você vai ser tratado com muito carinho pelo Sandro. Então, Otávio, você na carreira teve algumas polêmicas aí, né, de arbitragem com jogos. E acho que, como você apitava os grandes jogos, você apitava aí jogos de times grandes, como eu acabei de falar, não dá pra sair sem arranhão desses jogos. Esses jogos é muita mídia, não é como apitar amador, né, cara? Que de repente ninguém vê, acontece coisa ali, todo mundo acha que você acertou e tudo bem. Quando aparece o certo ou a erro, aparece. Aparece. Né? E nós tivemos aí o primeiro. Eu lembro que te passei uma mensagem nesse dia que você arrebentou no jogo. Você foi muito bem. Eu não sei se esse foi o seu melhor jogo na sua carreira, que foi um Santo André e São Paulo. Esse jogo eu fui muito bem. E como é que foi? Como é que foi o clima desse jogo? Conta pra gente como que foi a história desse jogo. Não, era um jogo de início de campeonato paulista. Acho que foi em 2005. O jogo foi em Santo André. Santo André. E teve nesse jogo, acho que 2 expulsões. Sim. O Lugano. Foi o primeiro árbitro a expulsar o Lugano aqui no Brasil, foi o Otávio Corrêa. Mas um lance bem cristalino. Sim, sim. Mas não adianta, o árbitro fica conhecido pelos erros, pelas expulsões. Exatamente. E lances polêmicos. Não tem jeito. E eu lembro que quando você expulsou o Lugano, ele ficou tentando te dar a mão e você ficava fugindo dele. Ele queria dar a mão ironicamente. Eu achei também. Eu achei que foi irônico. E eu te mandei uma mensagem aquele dia falando que, poxa,
por atuar com você no futebol amador, por te conhecer de vários jogos e tal, eu me senti ali muito orgulhoso de ver você fazer um baita trabalho daquele, que você foi elogiadíssimo na televisão, caramba. Foi Te muito jogaram- gratificante Foi esse jogo. Aquele jogo foi assim, foi um dos melhores jogos que eu vi você atuar. E olha que eu te vi jogo pra caramba, hein? Mas o meu melhor jogo foi no Brasileiro. Campeonato Brasileiro? Atlético e Ceará. Atlético E Ceará. Atlético Paranaense, não? Atlético Mineiro. Mineiro. Mineirão. No Mineirão. Esse jogo meu tava abençoado. O Galo tava na Série B na época? Tava na Série B. Série B? Ganhou o jogo de 3-0. 3-0. E como que foi a história desse jogo? O que aconteceu no jogo? Não, o jogo, quando você passa despercebido, é que você foi Foi muito muito bem. Ninguém fala do Ninguém teu fala da nome. arbitragem. Eu fui apitar lá a final Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro. E assim, nós falamos até bastante semana retrasada aqui, que foi bem conturbada, porque tivemos que. A ordem de parar toda hora por causa do VAR, para ver tudo. E aí o barulho foi que tipo, o VAR que tava apitando. Mas o problema foi que no jogo anterior o árbitro teve uma infelicidade de não analisar um lance final com o VAR, que tinha sido um pênalti. E aí no segundo jogo a ordem nossa era: Bizio, tem que ver tudo. Tem que ver tudo. Eu falei, mas gente, o jogo não é assim. Tem lances que acontecem que não tem nada. Para e vê tudo. A ordem era aí toda hora com a mão no ouvido lá. Peraí. E aí ficou uma coisa muito chata. Eu mesmo, tinha hora que eu me irritava com o VAR. Falava, pô, mas não precisa. Não, vamos ver, tem que ver. E era o segundo jogo da final? Segundo jogo. Segundo jogo. Foi em 2019. Final, Cruzeiro Atlético e Cruzeiro. Foi 1-1 o jogo e o Cruzeiro foi campeão. Então, assim, nós não tivemos erro técnico. Só que o problema é que parava o jogo toda hora, cara. Foi muito chato. Nossa. Mas, infelizmente... É uma guerra, né? Atlético Cara, e Cruzeiro... A vibe... Para a cidade, Otávio. Para a cidade. Para a cidade, cara. Uma final de campeonato, então... É, assim, uma vibe diferente. Eu lembro que quando eu fui apitar lá, o observador falou, por favor, não vai de camisa azul. Então eu evitei, né? Eu só usava preto. Mas Atlético Mineiro não dá. Aí eu fui de amarelo. Teve que ir de amarelo. E esse jogo, o Danilo, Simon Maniz, ele apareceu nesse jogo. É mesmo? Acertou uns 8 impedimentos. Caramba. Meu Deus. Eu tive um jogo assim, num Corinthians e São Paulo aqui. Em Corinthians e São Paulo, o Fabrício Porfírio, bandeirinha, o assistente, meu compadre. Ele no primeiro tempo acertou 9 impedimentos. O Luiz Fabiano do São Paulo, toda hora impedido. Só do Luiz Fabiano acho que foram 6 ou 7. Porfírio é bom assistente. Bom assistente. Tá atuando? Tá atuando no VAR, mais no VAR do que na assistência. Deram uma encostada nele como assistente, não sei porquê, mas está como assistente da federação e como assistente e VAR, né? É mais o VAR, 95% como VAR, e na CBF só como VAR. Está no quadro do VAR da CBF. Então, mas faz um baita de um trabalho. Tá? Vai muito bem. Bom. Pegou o espírito do VAR, tá indo muito bem como VAR, mas é um cara pra estar dentro do campo, cara. Experiente, tranquilo pra caramba. Pode chover canivete que lá que o Fabrício tá dando risada. Bandeirinha não pode ser ansioso. Não pode ser. Não pode. Eu mesmo, eu não sirvo pra bandeira. Porque eu sou mais ansioso, eu sou mais ativo, proativo. Eu ia ficar pescando toda hora. Eu, como bandeira,
eu seria péssimo, cara. A minha carreira seria curta. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro teste físico para entrar pro quadro da arbitragem, eu tava no curso ainda. Aí lá você tinha a opção, né? Você ia ser árbitro ou ia ser assistente. E claro, eu ia ser árbitro desde o início, tudo. Mas eu fiz uma brincadeira com o Perassi. O Perassi veio pegar o meu nome, né? Pra ticar. Como árbitro, ele já ia lá. Aí ele, Bizio, né? Bizio. Eu falei assim, isso. Ó, marca assistente aí. Ele olhou pra mim. Não fala nem de brincadeira isso. Não fala nem de brincadeira. Você é árbitro. Eu olhei pra ele assim, não, professor, você é árbitro, assim. Fica tranquilo. Então, assim, eles mesmos já não queriam como... No meu tempo, eram os dois. Então, bandeirava e apitava, né? Bandeirava e apitava. Você pegou essa época, então? Peguei. E você foi muito escalado de bandeirinha, Otávio? Fui um pouco. No primeiro ano, só bandeira. Só bandeira? Só bandeira. Caramba. E como era, por exemplo? Você apitava um jogo, por exemplo, bacana, e depois você ia bandeirar outro jogo? Não. Bandeirava direto. Aí eu tive uma chance. Aí aproveitei, aí comecei só a apitar. Só no apito. E aí depois foi só pra apito? Só no apito. Ah, tá. Eu, quando eu comecei, a gente ainda... a gente ia pro sub-15, sub-17, então a gente bandeirava o sub-15, apitava o sub-17, ou vice-versa. Isso. Então, sempre era assim. Mas eu não levava jeito pra bandeirar. Bandeirava direitinho, todo esforçadinho ali e tudo, mas depois que eu me tornei árbitro mesmo, eu até brincava com o pessoal. Falava, não, gente, se eu tiver que mudar pra bandeira, eu tenho que parar a carreira, não dá. Não, e é muito mais difícil bandeirar. Difícil, cara. Agora bandeirar. não, porque tem o VAR. Não sei se não é mais difícil ainda, viu? Porque agora tem o cagueta deles. Agora não tem jeito. Porque mas corrige, né? Não, corrige o erro. Só que assim, né? O Gaciba ainda falava uma frase que assim, eles tinham que acertar. Porque o VAR corrige pro campo, mas não corrige da comissão. Então... Isso é o justo. Sim, tem que ser, né? Porque aí depois, agora do final agora, começou a dar uma mudada nisso. Eles viram que tava muito árbitro sendo punido, muito árbitro importante sendo punido, porque errava dentro do campo, o VAR vinha, corrigia, e aí, para ter uma situação de igualdade, tinha que, às vezes, deixar árbitro importante fora. Aí começaram a mudar a coisa, começaram a falar que o que importava era a decisão final. Então, se foi lá, acertou, com o VAR acertou, beleza. Dependendo do erro, beleza. Continua. Tanto é que na primeira rodada nós tivemos esse árbitro aí que deu esse miguezão, dando um pênalti, jogando a bola para escanteio sem que ninguém perceba. Ele tava na segunda rodada de novo apitando. Entendeu? Em épocas nossas, não tava, não. Não tava, não. Porque erros igual a daquele, não ia passar em branco nunca. Não ia passar. Podia estar 4, 5-0 e não tinha jeito, cara. Entendeu? Então, eu acho que o VAR veio e assim, corrige, mas dependendo do erro, não escapa da comissão, não. Depende o nome do árbitro. Sempre. Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E tem também a política na arbitragem. É uma série de situações que também depende de quem tem tá apitando, enfim. É uma série de situações. E também, nós tivemos um jogo uma vez, acho que foi do Santos, né? Santos e Barueri. Santos e Barueri. Se eu não me engano. E o Santos perdeu esse jogo. Perdeu. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Foi 2-1 pro Barueri, se eu não me engano, esse jogo. O técnico era o Leão? O técnico era o Leão, que eu tinha apitado no ano anterior. O jogo do Corinthians e São Caetano. São Caetano. O Leão estava no Corinthians. No Corinthians. Então vamos contar essa história ao inverso. Vamos contar primeiro a história do Corinthians, que veio antes.
Veio antes. O Otávio Correia teve um jogo, Corinthians e São Caetano, Corinthians e São Caetano. Pacaembu. Otávio, eu estava na arquibancada aquele dia te assistindo. Eu, Renato Arruel, Fabrício Porfírio e Rodrigo Aragão. Nós estávamos nesse jogo. E assim, a cada lance a gente procurava ver se você tinha acertado, se você tinha errado. E te bateram tanto naquele jogo. A imprensa. A imprensa. A imprensa. Bateram tanto, mas bateram tanto. O Corinthians bateu tanto. Só que assim, a gente vai ver os lances aí, te bateram injustamente. Porque você acertou todas as expulsões. É porque hoje tem os analistas de arbitragem, ex-árbitros. Naquela época não tinha, então eles não conhecem a regra, entendeu? E o lance polêmico foi o da bola. Uma bola apareceu simultaneamente, o cara toca numa, vem a outra bola. Eu parei, simples, para dar bola ao chão. Se acontecesse isso na área, não era a mesma coisa? Sim. Bola ao chão? A gente vai começar a colocar alguns lances desse jogo. O primeiro lance era o cartão de visita. Logo no início do jogo, tem uma situação de gol não gol. Nosso produtor vai colocar o primeiro lance. Ali já era tipo assim, mostrar pra você que tipo, ó, fique esperto que esse jogo vai ser louco. E quando começa o jogo assim, cara, é complicadíssimo. É o primeiro lance, Sandro, do Corinthians e São Caetano. Gol não gol. Então pode colocar aí, a gente vai dar uma olhada nele. Cara, a bola, por milímetro a bola não entra. Edmilson Corona. O Bandeira. O assistente... Meu Deus do céu. Ele bandeirava demais. Demais. Na época tinha vários assistentes fantásticos, né? Vários. Tinha ali... finado, entre aspas, né? O Walter José dos Reis. Aí tinha Corona. Tinha o Feitosa. Nossa, mas tinha muita gente boa. Tinham vários. Tinha muito cara bom, cara. Que não precisava do VAR. Hoje. Não, esses acertavam Feitosa, tudo. Então, cara, era um cara impressionante. Como ele acertava, cara. Muito. Era incrível. Não sei se o nosso produtor... Vai começar agora. Olha aí, esse daí foi o lance que a bola quase entrou. Isso foi no começo do jogo, cara. Começo do jogo e eu tive dúvida. Você teve dúvida? Porque o árbitro tá de frente, né, cara? E a gente não tem essa noção de lateralidade. A gente não tá na linha. Não dá pra saber. E dá aquele fio na barriga, não dá, Otávio? Dá. Você olha pro assistente, o assistente... Não, aí eu vi o Corona parado, tranquilo. E ali era, no caso, um lance para a equipe do São Caetano, né? E a equipe do Corinthians tira essa bola. Acho que o Betão que tira essa bola ali em cima da linha. E realmente a bola não entrou. A gente pôde ver na imagem aí que a bola não entrou. Então esse foi o cartão de visita. Logo no começo do jogo, foi esse lance facilzinho aí pro assistente, que já te dá esse frio na barriga aí, né, Otávio? Olha só o lance aí, ó. Cara, mas a bola não entra por muito pouco, cara. Por muito pouco. Ela tem uma parte na linha. Na linha, até uma parte na linha. Mas realmente pro árbitro é um frio na espinha, cara. Muito difícil. Eu ali, eu falava, meu Deus do céu, cara. Na hora que eu vi esse lance, que eu tava procurando o lance pra colocar aqui, eu fiquei vendo umas 3, 4 vezes pra ver se a bola não tinha entrado. Cara. Todo mundo tinha dúvida. Porque eu falei, essa bola não entrou. E ela entra uma partezinha e a outra parte fica na linha. Um gomo da bola. Da bola. Então esse daí só foi o começo. O cartão de visita. Aí, logo depois, vem a primeira expulsão do jogo. A primeira expulsão foi do Marcelo Matos. Onde você estava contando, né?
e pode contar a história pra nós aí. Apareceu outra bola no campo. No Pacaembu acontece sempre. Sempre. E eu dei bola ao chão, né? Porque foi bem simultâneo. Muito. Ele domina, ele percebe que outra bola vai vir pra ele, a bola do jogo. Ele vê aquela bola ali, ele vai dar um bico na bola e já recebe a bola. Não dá, tinha que parar mesmo. Tinha que parar. O Sandro vai colocar aí a expulsão do Marcelo Matos, né? Tá aí a expulsão aí. Ele chuta a bola longe em protesto, né? Ele chuta com raiva a bola e aí você vem pra cima e aí você peita os negros ali e vai pra cima dos caras pra expulsar. Ele já tinha cartão amarelo. Já tinha cartão amarelo. Aí nesse momento é a hora que ele toca a bola pra fora e aí ele recebe a outra bola do jogo. Aí você apita, né, pra dar a bola ao chão e ele chuta a bola bravo. Em sinal de protesto. E aí ele já tinha cartão amarelo aí. Já tinha. Aí ele vai... Amarelo e vermelho. Por essa atitude dele jogar essa bola pra fora. Isso eu não tolero. Eu lembro que realmente indisciplina, futebol, principalmente futebol amador, profissional, o Otávio não dava boi, não. Em disciplina, ele botava os negros pra fora. E realmente o Marcelo Matos tem uma atitude totalmente grosseira pra colocar a torcida contra você. Exatamente. Porque o jogo ali tava difícil, já tava acho que 1-0 aí. Já tava difícil. Tava 1-0 pro São Caetano já. E o time do Corinthians não se achava. E o São Caetano era uma pedra no sapato. Era na época dos times grandes, Caetano, né? Dos times grandes, né? E aí o Corinthians ficou muito bravo com você ali. Você teve que peitar os caras. Porque nessa época aí, não é igual hoje, né? O cara vai, faz uma rodinha tranquilo. Às vezes você tinha que tirar os caras no peito, né? E você foi pra cima do Marcelo Matos. Você teve que passar por cima de uns 2, 3 ali. Exatamente. Ali tinha Magrão... Roger, Betão, acho que era o Nilson, atacante também, se eu não me engano era em fim de carreira já, mas estava ali. Tinha vários jogadores. Aquele ali era o Otávio Costa, uma coisa assim, o cara que jogava ali no Corinthians. E aí os negros bravos com você que vão pra cima de você ali. O jogo virou um inferno depois desse lance. Eu lembro. Eu tava na arquibancada, a gente falou, gente do céu. E assim, na hora, a impressão de quem tava na arquibancada é que realmente você tinha acertado o lance. Porque todo mundo viu que o Marcelo Matos chutou a bola em sinal de protesto para colocar a torcida contra você. Lógico. Era passivo de cartão amarelo. Sim. Inclusive o Coronel Marinho te defendeu nesse lance, porque a imprensa bateu pra caramba. Eu lembro que até os narradores da televisão falaram que você exagerou, que era preciosismo, tal. Mas é aí que eu falo, Otávio. A diferença de um árbitro experiente e de um árbitro que não perde oportunidade. Exato. O jogador aí te deu oportunidade. Deu. Ele te deu oportunidade. Deu e eu não tolerava esse tipo de ação. Não aceitava. Exatamente, cara. E aí o que acontece com os jovens árbitros é o contrário. Acontece esse tipo de atitude, eles vão conversar. Eles não aplicam a regra do jogo. Esse tipo de atitude, senhores jovens árbitros, não pode passar. Não pode ser tolerado, cara. Tem que dar o amarelo. Se o cara tem, bota pra fora. No próximo jogo, ele vai olhar, é o Otávio Correia. Não vai fazer. Não brinca que esse daí não, ele bota pra fora. Tenho certeza que jogos depois esse daí, os negros... Fica mais fácil de apitar. Mais fácil de apitar. Porque eles estudam o árbitro. Estudam os árbitros. Entendeu? Esse é disciplinador. Esse é mais ou menos. Eles pode dizer que esse é banana. Pode falar eles conhecem o árbitro banana. Conhece. Exatamente, cara. E apitar jogo do Corinthians... Não é pra qualquer um. Não é pra Tem gente que não aguenta. Corinthians, tem árbitro que não aguenta. Flamengo, Palmeiras hoje tá muito forte. Os bastidores também. É complicado. Então, assim, muitos árbitros vão com medo de tomar atitude. Só que se ele tomar uma atitude e tiver respaldo da sua entidade, cara, vai lá, apita o jogo e se tiver que botar
2, 3 caras pra fora, como você pôs nesse jogo aí, bota os caras pra fora, cara. O Coronel Marinho, eu lembro na época, e até pesquisando agora pra colocar os lances aí, te deu respaldo. Ele foi com você, ele falou, ele acertou. Ele acertou mediante a regra do jogo, vocês querem. O Marcelo Matos foi disciplinado. O Roger Guedes, depois a gente vai ver agora no próximo lance. Roger Flores. Roger Flores, desculpa. Roger Guedes é agora que tá jogando. O Roger Flores, comentarista aí da Sport TV, tudo. Tem esse segundo lance aí, ô Sandro. Isso. Que ele vai dar um pontapé por trás, segundo cartão amarelo. E você até ponta aqui, ó. Você deu lá e deu cá, amiga. Já tinha dado. Já tinha dado. Foi o conjunto Da obra. Conjunto da É. obra. E o que ele tenta argumentar com você ali, Otávio? O que ele fala pra você? Não, nesse lance ele não falou muito. Tanto que ele sai rápido, né? Ele Sai vai, rápido. sai, e a torcida xinga ele de burro, inclusive, na arquibancada, se eu não me engano. Porque realmente um jogador tem que ser, tem um cartão amarelo. Já tem um jogador expulso. Dá um pontapé desse no meio do campo. Porra, o que ele quer que o árbitro faça? E essa foi a segunda expulsão do jogador do Corinthians no jogo. E aí o jogo já estava complicadíssimo. Ó, ele dá uma risadinha ali e tal. O jogador nem contesta muito, porque você tem razão. Olha o pontapé que ele dá. Ele vem na altura do joelho do jogador e dá um pontapé. E aí... E não é um jogador com histórico de faltas, expulsões. Não é. tem. Não tem. é um jogador que é sempre expulso. Eu lembro de uma outra expulsão dele, se eu não me engano, que ele dá uma gravata num jogador também. Mas é raro. É raro. É difícil ser expulso. Geralmente era um jogador que joga a bola no pé, né, Otávio? É habilidoso, né? Jogar com a bola no pé. O cara joga com a bola no pé, o cara não faz muita falta. O Corinthians nessa época tava mal. Tava mal. Tava mal. Aí o treinador do Corinthians era o Leão. Leão. Era o Leão. E você deve ter ouvido bastante aí. Não, ele não... Comigo ele não falava. Ele não falava? Não, mas com a imprensa ele acabava comigo. Ele arrebentava. É isso que eu tava falando. Você deve ter ouvido bastante pela imprensa, inclusive. Pela imprensa. Porque o Leão, cara, quando ele não perdia em campo, ele por fora ele não perdia, não. Não. Ele tinha até essa tática de mesmo de tirar. Ele não abria a boca. Lá comigo ele não abria. É mesmo? Não. Então... O problema era o pós-jogo. Pós-jogo. Na coletiva. No dia seguinte. Mas tinha os jornalistas que defendem o árbitro. Nesse jogo aí, teve uns 3 que me defenderam. É mesmo? Até difícil, porque hoje, eu vou te falar, viu? Fala pra mim um jornalista que é pró-árbitro. Hoje difícil. Os caras só querem massacrar, cara. Hoje tem muitas câmeras, né? Parece um Big Brother, jogo. Lembra um BBB aí. Lembra um BBB. Eu lembro, pra você ter uma ideia, eu apitei a final de 2017 e 2018 do Paulistão, e nós contamos as câmeras, cara. Na final de 2018, tinha 43 câmeras no estádio. Pelo amor de Deus. Uma covardia com o árbitro. Quantos ângulos diferentes. E foi um jogo tumultuado no primeiro tempo. Foi um inferno. Assim, Deus iluminou demais, cara. Porque nós pegamos o que tinha que ser pego ali, expulsamos os caras certos. Assim, até por sorte e a estratégia, né? Nós cercamos toda a confusão e acabamos acertando. Mas, olha, vou te falar, viu? Foi por Deus ali. E nesse jogo, teve uma terceira expulsão. A expulsão do Betão. Esse lance aí. Essa, Bizio, o jogador foi fazer graça, ele levantou o jogador. A gente vê que vermelho 30 do segundo tempo, o jogador queria fazer uma gracinha. Isso. E aí ele falou, opa,
Vai fazer Aqui graça não. aqui perto da Gaviões da Fiel. Vai fazer. Não, vou dar no meio e que se dane. E vamos ver se o árbitro já expulsou 2. Será Se que ele ele vai ter dá coragem? amarelo, né? Será que ele vai ter coragem de me expulsar também? Vai nada. E aí você foi lá, meteu o cartão vermelho no Betão. Que assim, eu peguei. O Betão tá jogando até hoje. Tá jogando no Avaí. No Avaí. Peguei o Betão no Avaí, peguei o Betão em alguns clubes aí. Não é um cara violento. Não. Expulsei o Betão no Avaí, no jogo também que ele deu no meio lá. Parecido com essa jogada assim, ele foi pra dar. Aí eu falei, Betão, vai embora, vai descansar. Ele baixou a cabeça e foi embora. Mas o cara ele não dá tranquilo. trabalho. Não dava trabalho. O cara é super educado. Super educado. Tranquilo, super educado. Mas nesse jogo aí, Otávio, tava todo mundo meio destemperado, né, cara? Tava todo mundo destemperado. E aí o Betão perdeu a cabeça, cara. O cara fazendo uma gracinha ali, Corinthians perdendo o jogo. Ele foi e deu no meio do jogador, por trás, no tornozelo. E assim, às vezes a gente fala assim, pô, o cara não quer viajar pro próximo jogo. Ou ele fala, meu, vou dar no meio aqui, vamos ver se o árbitro vai ter coragem. E aí você foi lá e meteu o cartão vermelho nele. E não tinha o que fazer, né? Não tinha. Eu lembro que ele baixou a cabeça depois e foi embora. Ele nem reclamou. Já baixou a cabeça e saiu. Se foi embora. Nem viu o vermelho. Acho É, que né? alguém avisou. Nem. Já saiu direto. É, né? Até ajuda o árbitro. Ajudou, né? Porque, pô, foi um lance muito claro, né, cara? Muito claro. Um lance que não teve muito o que fazer aí. Então foi esses lances aí nesse jogo. Otávio Corrêa expulsou 3 jogadores do Corinthians e o Corinthians acabou perdendo esse jogo e deu uma polêmica danada. Pateiro pra caramba no Otávio Corrêa. Mas assim, eu tava na arquibancada com os outros árbitros e, cara, a gente viu uma atuação muito boa, cara. Muito boa. Ó, tinha 2 observadores. Eu tive nota 9 e 8,9. Mas, quer dizer, fui bem. Otávio, e assim, a imprensa bateu pra caramba e tal. E como foi a sequência sua depois desse jogo? Então, me atrapalhou Então. bastante. Mas na época também, Marco Polo era o presidente. Era o Marco Polo ainda? O do Alíbio era o presidente do Corinthians. Sim. E o Marco Polo advogava para ele. Sim. Tem todo coisas que a gente não sabe. Os bastidores da Os política do bastidores. futebol. Exato. E aí te atrapalhou na Me sequência. atrapalhou. Eu lembro que você não teve muita sequência depois desse campeonato. Não. E assim, se é no dia de hoje, com todos os comentaristas de arbitragem que nós temos aí analisando tudo, cara, próximo jogo você estaria no clássico. Com certeza. O Corona mesmo falou isso. Falou, eu sou presidente, te escalaria num clássico. Pô, isso pra mim, vindo do Corona... Do Corona, quem sabe, quem conhece, Ednilson Corona, assistente de Copa do Mundo. Presidente da comissão. Foi presidente depois, quando parou, Isso. da comissão de arbitragem da CBF. Hoje, vice-presidente da comissão de arbitragem, da arbitragem da Federação Paulista. Faz um baita de um trabalho, um cara super humano, super bacana. E que realmente foi um dos melhores assistentes da Federação Paulista. Com certeza. Né? Mas realmente, hoje, Otávio, se fosse hoje, esse jogo aí te levaria para um clássico na próxima rodada. Com certeza. Porque você foi muito bem. Só que antigamente, cara, não tinha todos esses comentaristas. Não tinha. Não tinha tanta divulgação de imagem como tem hoje. E porque as imagens falam por si só. Você tem razão. A primeira foi cumpridor da regra do jogo à risca. E eles desconheciam a regra que tinha mudado. Exato. Entendeu? Que Então, quando tinha uma bola próxima, tinha que parar o jogo e dar bola ao chão. Exato. E aí você cumpriu, e o jogador foi destemperado, te colocou contra a torcida e você botou pra fora. A segunda é o segundo cartão amarelo clássico. Tinha que dar o cartão amarelo, não tem jeito por falta temerária. E a terceira, um jogo busco grave do Betão. Ele veio pra dar no meio do cara e ser o que Deus quiser, e você expulsou ele.
Tem aí que eu falo, cara, a política do futebol é complicada. Eu mesmo sofri na política no final da final 2018, que depois eu acabei processando um jogador. E aí as minhas escalas despencaram. Despencaram. Na Federação Paulista mesmo não tem mais nada importante assim depois daquilo. Aptei ainda uma final da segundona, porque não tinha como, tava todo mundo escalado. E um dos únicos árbitros de nome que tinha ali era eu, que precisava colocar o nome de árbitro, e acabei apitando a final da segundona ali. E a final do Mineiro, em 2019, porque foi uma solicitação de fora do meu nome, e aí eu acabei apitando. Mas na Federação Paulista, internamente, Isso. aí processar jogador... Sobra entidade, sempre pro lado sempre mais pro fraco. árbitro, Sempre pro árbitro. pro árbitro. O lado mais fraco é o árbitro. E eu realmente acabei sofrendo as sanções aí internas da arbitragem que aconteceu aí. E, Otávio, depois desse jogo, teve um jogo, Santos, no ano seguinte, né? Santos e Barueri, na Vila Belmiro, onde o Barueri ganhou esse jogo 2-1. de 2-1. O nosso produtor tem, acho que, a súmula da parte aí do relatório. Ele vai colocar para nós aí, pra gente ver a súmula desse jogo. Onde o diretor... Foi o diretor ou foi o... Diretor. Foi o diretor. Diretor. Ele fala que você... Como que foi essa história? Conta aí pra nós. Então, nesse jogo tava quente, teve um lance polêmico. Teve um lance polêmico? Muito polêmico. Que lance que foi esse? Teve um pênalti pro Santos. Tá. Eu não apitei, dei um repique no apito e o jogador bateu. E foi gol. Só que o assistente estava com a bandeira levantada, avisando que o goleiro estava dentro do gol. Meu, aí você sabe como é futebol. Foi bater a segunda vez, perdeu. Perdeu o pênalti. Perdeu e o Barueri fez o segundo gol. Nossa. O gol da vitória. Logo na sequência. Sequência. Então, você calcula, né? Caiu pra cima de você. Meu Deus. Pior que o jogo do Corinthians. É mesmo? Foi pior? Foi pior. Rapaz, eu achei que esse daí tinha sido o pior. Não. Aí a porque súmula do jogo, aí na tela. o diretor falou na imprensa que eu tinha ido buscar um esparadrapo que estava caindo O ponto. o ponto. Isso, na verdade, eu fui mesmo. Sim, sim. Eu fui pegar. Mas aí o maluco falou Inventou que essa do piercing. eu tinha um piercing e eu tava com piercing uma no umbigo. inflamação, um piercing no umbigo. Olha a história. Não, Nada esqueceram. conta, quem tiver ter. Mas, pô... Aí me ferraram, né? Porque ficou... Ninguém falava do jogo. Só falava do piercing. Esqueceram Se tinha, não do jogo. tinha... Mas isso tinha o dedo do Leão, com certeza. Que ele já tinha a raiva... Do histórico de você. Do histórico do Corinthians. Do Corinthians. Aí falou de novo ele. De novo ele. Mas aí ele acabou sendo suspenso, esse diretor, e teve um processo, mas depois deixei pra lá. É mesmo? É. Você chegou a processar, no caso? Tava entrando, aí meu pai, meus irmãos falou, Otávio, Deixa pra lá. deixa pra lá. E eu deixei. Era a melhor coisa que você tinha que fazer, viu, Otávio? Que processar esses caras aí, você pode até ganhar, mas no final você vai perder. Exato. No final você vai perder. Eu, por exemplo, é meu caso. Eu até ganhei. Mas, na verdade, perdi. Porque depois vem a vingança, né? Exatamente. Os caras, eles têm força. Exatamente. Time grande. E aconteceu isso aí mesmo. Veio a vingança depois, os caras são muito fortes, cara. Cruel. Muito fortes. Mas é complicado. Você tá acompanhando a arbitragem hoje? Como que tá?
Eu assisto alguns jogos. Né? O que você pode apontar aí de um árbitro promissor aí que de repente você possa ver que de repente vai ter realmente futuro? O que você deslumbra para isso daí? Ah, eu não tenho visto. Eu gostava de um, eu não sei se ele é de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Nobres, o sobrenome. Eu não vou lembrar o primeiro nome. Mas Não é o Beans? será que é esse? É o Daniel Beans, Nobre Beans. É, É isso aí. é esse aí. Eu É, tava do Rio Grande do Sul. gostando. Ele tava tendo Uma chances, sequência. tava aproveitando. Inclusive, Ele, pô, o Beans aí, um abraço pro Beans. Passou uma barra tremenda com o filho dele. 2 anos atrás aí com câncer e o Eu não caramba sabia. tal, e acabou superando isso tudo. Foi uma história fantástica, muito bacana assim de superação. Nós vivemos muito assim essa época dele e o Gaciba, cara, com o Alício deu muita força lá, deu jogo pra caramba pra ele na Série A e aí ele deu uma desparecida na cabeça e continuou. E aí, cara, ajudou, a arbitragem ajudou muito ele. tava gostando dele apitando. Ele tava indo muito bem mesmo, cara. Tava indo muito bem e deu uma sumida agora. Deu uma sumida. Não tenho mais, Deu mais uma sumida, visto. não tenho muita notícia do Beans. Não, mas deve estar, com certeza. Deve estar aí, logo, logo vai aparecer novamente. Essas primeiras rodadas só foram árbitros famosos. Só lugar de Só famosos. E assim, em São Paulo você vê algum árbitro surgindo? Algum árbitro que possa vir a ser, de repente, um bom nome? Eu acho que dá para trabalhar. O Matheus é muito novo, né? Tem que rodar. Achei, fazer Palmeiras e Corinthians. Ter início, meio e fim. Com aquela idade, tá de parabéns. Eu, assim, de verdade, na Federação Paulista dos árbitros novos, só ele. Que seguraram o rojão mesmo, ele. O Thiago Matos foi revelação o ano passado e ele foi a revelação desse ano. Porque tem dois Thiago. Tem o Thiago Lourenço de Matos. É isso. Que tá... E tem o Thiago Matos. Não. É o Thiago Lourenço de Matos, que tá indo bem. Teve uma sequência ano passado. Ele é da capital? Ele é de Guaratinguetá. Guaratinguetá. Ele é de Guaratinguetá. Deve ser amigo do Tico. Vinícius, do Tico. Muito bom árbitro, assim, tá indo bem. Precisa ganhar corpo, precisa ficar famoso, precisa ser conhecido, porque a gente percebe que não marcou ainda o cartão de visita dele, mas tá vindo bem. Tá vindo bem. Fez um bom campeonato. Ano passado fez um bom campeonato, um ótimo campeonato ano passado. Foi eleito o árbitro revelação. Esse ano fez um bom campeonato. Teve alguns problemas disciplinares. Bolinho. Agora, os outros árbitros jovens, sinto muito. Não seguraram. Os caras em cima e bolo toda hora e não seguravam. Tem que rodar mais Série A2, Série A3. Otávio, assim, achei legal, arriscar, Matheus, no Corinthians e Palmeiras. Só que assim, meu irmão, ele tem de formação, de curso, 3 anos. É muito novo. Muito pouco jogo. Muito pouco. Muito pouco jogo. Ele quase não apitou Série A2 e Série A3. Quase não apitou. E já tá apitando Corinthians e Palmeiras. Tem talento? Pra caramba. Com certeza vai estrear na Série A do brasileiro, estrear, né? De repente, no mínimo Série B esse ano ele faz. Acredito nisso. Mas para fazer um clássico, Corinthians e Palmeiras, não valia muito, não valia nada. Não é Corinthians e Palmeiras, é sempre Corinthians e Palmeiras, cara. Até sai briga, até bolinha de gude. Sub-9 sai briga em Corinthians e Palmeiras, cara. Entendeu? Então, assim, ainda era um jogo pesado pra ele. Ainda era. Tanto é que
teve muita rodinha, teve Sim. muito fala-fala. E ele não aplicou cartão amarelo por reclamação, ele não marcou aquela presença que tinha que marcar, porque, claro, pô, meter um moleque lá, sem experiência nenhuma, no meio dos leão, cara. No Muita meio dos pressão. leão. Pô, Corinthians e Palmeiras nos últimos anos cresceu de novo muito. Né? Depois da final que eu pitei lá em 2018, que fazia 19 anos que eles não tinham uma final entre Corinthians e Palmeiras no Paulistão. De lá pra cá, cara, voltou É que começou a ter muito. vários jogos, várias jogos. finais. Várias sinais. Aí vira, Exatamente. cresce a A rivalidade. de volta, né? Que às vezes dá uma desaquecida, aí vai para um Corinthians e São Paulo, vai para um Palmeiras e São Paulo, dá aquelas variadas. Mas agora Corinthians e Palmeiras voltou de novo com tudo, De cara. novo. Voltou. Mas assim, foi bem, segurou o jogo? Segurou, mas não era jogo ainda pra ele, cara. Era arriscado. Era muito arriscado. Podia pular etapas. Mas essa rodada que ele foi escalado era lá no começo. Então, Foi adiado e aí Exato. Ficou pro fim. Ninguém sabia. Exatamente. Mas acabou passando e deu sorte, entre aspas. Poderia ser muito mais polêmico com os pênaltis que aconteceram, com situações, mas ficou uma lição. Tem que tomar cuidado. Não ele, quem escala. Mas foi que foi. Mas, Otávio, nós tivemos aqui agora a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente pega alguns lances para dar uma comentada, ver que de repente o que aconteceu de acerto, de erro, enfim. Não estamos aqui para cornetar, para ficar cornetando. Nós estamos aqui para mostrar. Ah, teve o erro? Vamos mostrar o erro, mostrar o porquê e fazer uma pincelada rapidinha. Então, solta os nossos polêmicos aí. O primeiro lance é esse impedimento, CRB e Vasco. O jogador, o assistente está mal colocado, fora da linha totalmente, e ele acaba anulando esse gol no campo, na Série B. E tem o VAR, né? Olha lá, é muito. O VAR corrigiu. E o VAR Erro grave, Um erro né? grave de assistente. Um erro primário que não pode errar. Não pode. Não pode errar. Um assistente que tá bandeirando Série B e com certeza... Quadro da CBF. E com certeza esse assistente deve fazer Série A. Com certeza. Cara, não pode errar Não pode. um lance desse. Ainda bem que tem o VAR para corrigir. O VAR foi e salvou o lance do campo. O jogo foi 1-1. Com esse gol aí. E assim, é um lance que não pode ter um erro desse. O segundo lance é um Guarani Sport, né? Se eu não me engano, né? Vai ser colocado aí na tela. É um pênalti. Otávio, eu quero que você fale desse lance aí. Foi dado pênalti. E aí, o que você acha? É pênalti ou não é pênalti? Meu, precisava estar num ângulo mais Então, aberto. Assim, não foi dado pênalti. O VAR não chamou, mas eu te garanto. Tem que ter revisão, Foi um lance muito desse. pênalti, cara. Tem que ter revisão. Foi muito pênalti. Guarani Sport Recife. Eu não sei o porquê não foi dado esse pênalti, de verdade. Se o diretor puder colocar novamente esse lance rapidinho. Cara, assim, Otávio, olha só, o goleiro segura ele pelas pernas, cara. Pelo meio da perna, olha só. Olha lá onde o goleiro vai. Não tem mais bola. É só no corpo. É que ele dobrou muito Ele a dobra o jogo perna depois. e o árbitro falou, não foi nada. Mas olha só, aí, ó. Sim. Olha aí. Ele vai só nas pernas do jogador. Ele vai só nas pernas do jogador e ele ia finalizar essa bola. Olha lá. Ele ia finalizar. Só que quando o jogador sente que o goleiro fez o pênalti, ele deixa o corpo cair. Mas foi muito pênalti. E assim, o que mais me deixa agoniado
Por que o VAR não entrou? Tem que ter uma revisão. Esse jogo era em São Paulo, Agora, em Campinas. 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 Árbitro Pênalti de fora. árbitro, esse lance é um pênalti a favor do esporte, né? Do esporte. Do esporte. Então, assim, muito pênalti, um erro grave, infelizmente, mas tinha que ser marcado esse pênalti. E, pra mim, um pênalti tem que ser marcado em campo. Não tem que ser, nem precisa ser marcado no VAR. Mas o VAR tem que chamar Mas de qualquer o VAR jeito, né? Vê um erro claro E desse. como que não chama? Não chamou, cara, eu não sei. É isso que eu te falo da padronização. Não tem. Pois é, exatamente. O terceiro lance já é um pênalti da Série B ainda. Aí que tá. Dá uma olhada. Olha a prova. A prova do crime tava aí. Já tava sangrando. Já veio. Olha só isso. Olha isso. Ó. Ele vai com o cotovelo, acerta a região ali sensível do jogador. Quem tava apitando? A Edna Batista. Ela de São Paulo. não tá numa fase Então, boa. Otávio, eu não Já sei vem o um que tempo. vem acontecendo. Assim, cara, de verdade, ela deve estar meio brava comigo, porque de vez em quando eu sempre falo dela, porque infelizmente todo jogo dela tá dando um probleminha. Já vem numa Todo sequência. jogo dela tem que ser salva pelo VAR. Todo jogo dela tem que ser salva pelo VAR. Esse jogo, eu tava até torcendo, cara. Eu lembro você falando, quando a gente começa a torcer muito pelo árbitro, é que pode ser que uma coisa aconteça. E eu torcendo pra não acontecer, e no final do jogo acontece isso daí, entendeu? E assim, não dá pra entender de novo o porquê que o VAR não salvou ela aí. E o VAR também teve o problema no clássico, né? Foi Santos e São Paulo. A Vila. Sim. Ela também apitando. Ela também. Teve dois, pelo menos, eu falei aqui, foram dois pênaltis, pelo menos, não marcados por ela. E que também o VAR deu uma cochilada lá também, infelizmente. Mas esse daí é o mesmo VAR, por exemplo, da final do Paulista do primeiro jogo. Daquele pênalti do Marcos Rocha. É o mesmo VAR. Entendeu? E assim, cara, por que não chamar nesse lance? Pelo menos para chamar, para rever, né? Otávio, eu, como VAR, independentemente do que a árbitra narrar pra mim, porque o que acontece muito com o VAR hoje, Otávio? O árbitro narra. Olha, pra mim foi um contato do braço normal que acabou atingindo sem querer o jogador. Cara, dependendo do VAR que tá ouvindo isso, ou vê a imagem e fala, dá pra defender isso. E aí fala pro árbitro, não, ó, segue a decisão de campo. Mas, pelo amor, isso foi uma cotovelada, abriu o supercílio do jogador, fica aí como prova do crime. Tem que chamar o árbitro, cara. Fala, ó, tudo bem, você tá falando isso daí, mas, ó, vai lá ver, eu sugiro uma revisão pra você, vai lá ver. Quanto foi esse jogo? Foi 1-0 pra Chapecoense. 1-0 pra Chapecoense. Isso daí era um pênalti final do Grêmio, final do jogo pro Grêmio. Pro Grêmio. Entendeu? Então, assim, gente, tem que ir lá ver o pênalti. Edna, infelizmente, você teve que estar presente de novo no nosso programa, que ia aqui estar muito falando de um acerto, mas infelizmente é mais um erro e que agora o VAR não te salvou de novo. Então, erro da arbitragem, infelizmente, um pênalti que tinha que ser marcado. Agora vamos para a Série A. Juventude e América. América e Juventude. Cara, de verdade, Otávio, dá uma olhada nessa entrada. Vermelho direto. Tinha que ser vermelho direto, né? Direto. E aí o árbitro perdeu essa expulsão. Muito cristalino. Muito cristalino, do lado do assistente. Esse lance aconteceu ao lado do assistente número 1. E é um lance que não pode passar. Tem que ser visto no campo. Tem que ser visto no campo. Essa perna quase que quebra. E quebra. Se o pé tivesse... É que o jogador se joga pra trás. Exato. Ele se joga pra trás e deixa o corpo cair, porque ele percebe que a perna dele vai quebrar. E aí precisou a intervenção do VAR. O VAR aí, no caso, atuou bem. Corrigiu. E ele foi lá e corrigiu. Foi lá e mostrou o cartão vermelho.
Então, assim, aí eu mostro algumas coisas que é pra gente ver que o VAR também às vezes atua bem. Só que aí a gente mostra o erro de campo. Porque é um lance que não pode passar. É aquele lance que o árbitro está ali acomodado no meio do campo, que ali não vai acontecer nada. E aí ele deixa pro assistente ali e aí acaba acontecendo isso aí, ó. Hoje o pessoal se apoia no VAR. No VAR. É o VAR. Qualquer coisa que acontecer ali, o VAR vai salvar. E realmente precisou do VAR salvar. Então, pode tirar isso daí, Sandro, agora. Vamos passar pro quinto lance aí. Goiás e Palmeiras. Gol polêmico. Reclamaram falta Do nos goleiro, dois gols, nos né? dois gols. Aí tá o primeiro gol, o gol do Goiás, né? Onde o Everton vai pra bola e tem esse encontro com o jogador do Goiás, que dá um carrinho na direção dele. Olha lá. E a bola passando do lado. E acerta. Dele. Acerta ele. O VAR não chamou? Não chamou. Não chamou. O que você acha desse lance? Achei que foi falta. Eu também achei que foi falta. Mas um lance que podia ter sido revisado. Então, mas aí que tá. Esse lance eu entendo como um lance interpretativo. Por quê? Esse carrinho pode ser uma disputa de bola e tal. Mas teve às vezes o árbitro não viu. Mas então, tudo depende do quê? Do que o árbitro narrou pro VAR. Falou assim, ó, pra mim sim, teve um encontro de disputa de bola. Faltoso. Tal, e aí, pra mim, não faltoso. O árbitro pode narrar pra ele. Agora, o VAR tem que entender se é interpretativo, ou eu vou mandar ele voltar, ou não. Porque, pra mim, a falta é clara. Eu ainda que fui um goleiro. É do teu ramo, né, Bicho? Entendeu? Essa daí, se não tem aquele cara ali, o Everton defende essa bola muito fácil. Só que ele ficou com medo desse carrinho. Ele tira o braço. Porque o carrinho vem forte nele. Então, assim, falta muito clara. Nessa rodada teve muito lances polêmicos. Polêmicos. Muitos. E eu não coloquei todos, não, hein? Teve mais. Pra mim, o mais polêmico, que não teve correção do VAR, Santos e Curitiba. A gente vai ver ali, depois no final disso daí. O próximo lance, o gol do Palmeiras. Aí ficou meio engraçado esse lance. É um pra cada lado. É um pra cada lado. Mas eu tenho uma história. Eu coloquei esse lance aí, porque eu tenho uma historinha com esse goleiro aí. A historinha é Copa Paulista, Catanduvense e Ferroviária. O Tadeu, ele veio da Ferroviária, antes de ir pro Goiás, de ir pros clubes grandes, ele se tornar esse goleiro que ele é hoje, baita goleiro. Baita goleiro. E aí teve um gol muito parecido com esse. Eu tentei achar o lance, não achei. Mas teve um lance bem parecido, que ele sai todo atrapalhado, perde o timer da bola, toma o gol, depois toma o gol, ele cai sozinho e fica pedindo falta. Aí eu falei, que falta, meu? E aí no final do jogo, ele foi lá cumprimentar a gente e ele foi dar aquela cornetada, aquela reclamada da falta. Falou, meu, foi falta. E eu brinquei com ele, cara. Falei, pô, Tadeu, meu, para, você saiu catando borboleta lá e depois quer falta? Para. E ele deu risada na hora, brincou, não, beleza, Biso, saiu. No dia seguinte, Globo Esporte me ligando. Ô, Biso, é que somos aqui do Globo Esporte da região aqui de Araraquara e tal, e o Tadeu aqui falou que você tirou o barato dele, falou que ele saiu catando borboleta no gol, e ele falou pra gente e tal, a gente queria apurar a história. E eu falei, cara, não sei nem se vocês vão publicar isso, mas assim, eu brinquei com ele, cara. Falei que ele saiu meio catando borboleta porque ele reclama do gol ridículo. Você já viu o lance? Então, eu tô vendo o lance aqui agora, realmente foi ridículo. Eu não vou nem publicar a sua parte, porque realmente é bizarro o lance que ele faz. É muito mais do que esse ainda teve um choque, teve um contato que ele provoca esse choque.
ele provoca. Mas no meu lá ele sai sozinho, ninguém rela nele, e aí ele cria a falta. E aí o engraçado desse lance é que depois que a bola entra, ele vê que a bola tá no gol, aí ele bota a mão na cabeça e virou meme. Eu vi alguns analistas falando que foi falta. Falta. Foi faltoso o lance. Eu já não acho. Esse eu acho que tem uma disputa legal. Foi chamado para revisão? Não. Também não. Não foi chamado. Esse daí, para mim, o Gustavo Gomes sobe reto, sem atropelar. O Tadeu, que vai ao encontro dele, tem um choque. Tem um choque. O goleiro não é intocável dentro da área. Isso. O goleiro não é intocável dentro da pequena área. Ele vai em cima do atacante e tem um choque. E aí ele continua no lance normalmente. Só que o Rony acerta uma patada lá do outro lado. Golaço. E tinha que ter 3 goleiros aí para tentar chegar na bola. E aí depois ele cai bizarramente aí. Eu só coloquei esse lance mesmo para contar essa história. Para lembrar. Comigo, porque foi assim uma história bizarra. E aí foi bem parecido com esse mesmo personagem aí. Já dá para notar que ele não sai bem do gol. Então, mas ele melhorou muito nesse esquisito. Ele é muito bom goleiro. Ele fez umas defesas nesse jogo aí mesmo. Sim. Incríveis. Fez umas defesas que eu falei, meu Deus do céu. Nem parece o mesmo Tadeu lá de antigamente. Melhorou muito, mas muito. Mas alguma saída de gols aí dá umas atrapalhadas. E não foi a primeira vez, não. Já teve aquele caso comigo também. O próximo lance é Internacional e Fortaleza. Antes de sair aí o gol do Internacional, do Fortaleza de pênalti, teve esse lance aí. É um lance que tem um contato, o jogador não pega a bola, ele dá um trancozinho no corpo do jogador, mas assim, aí é o que eu falo, feeling, sentiu o que o jogo tá falando pra você. O VAR aí atuou muito bem, porque era um lance totalmente interpretativo do árbitro. O Flávio Souza é o árbitro aí. Pra mim, assim, eu fico com a decisão dele de campo, viu, cara? Pra mim, aí, o jogador valoriza, ele se joga, ele acaba se jogando pra frente. Né? Ele acaba se jogando pra frente. E o Flávio aí tem... Agora, até assim, tem gente que fala que é pênalti esse lance aí. Eu, no campo de jogo, não daria. Eu também não. Eu fico com a decisão do Flávio. Pra mim, não pênalti. Mas é um lance que, se marcar pênalti, vai ter quem defenda. Vai ter quem defenda, porque teve realmente existe um contato. Pequeno contato, um trancozinho. Um trancozinho na parte da perna de trás, no quadril ali. Mas... A forma como ele caiu então, é que não caracteriza. Não caracteriza. Ele cai como se alguém estivesse dando um empurrão. E não foi. E não foi empurrão. Foi um contatozinho embaixo. Eu não vejo para marcar penal, não. Acho que o Flávio foi muito bem nesse lance aí e não marcar o pênalti. E o VAR, melhor ainda, em não chamar. Porque mesmo que se ele achasse que foi pênalti, é um lance interpretativo demais, não pode chamar. O 8º lance desse mesmo jogo. Aí foi o pênalti marcado a favor do Fortaleza. Aí é a área VAR. Era um escanteio, né? Um escanteio. E aí aquele bololô. O árbitro bem de frente para ele. O Flávio estava bem de frente com o lance. Não conseguiu observar esse agarra que foi pela parte da frente. E aí o VAR interveio muito bem. Corrigindo. Esse lance, corrigiu a marcação. Marcando o pênalti, que foi um agarrão. Quem realmente. era o VAR aí? Aí, então, você não lembra? Não lembro do quem VAR. Peguei. Mas foi bem, hein, Mas Biso? foi muito bem. Foi muito bem. Foi muito bem.
Aí a gente pode ver que Deve realmente... ser de São Paulo. Não, é de São né? Paulo. É de São Paulo. Não sei se é o Guarizo Eu ou se acho é que é o o Márcio. Guarizo, não tenho certeza. Então eu acho que é o Guarizo. Acho. Então foi muito bem. E aí o Flávio marcou o pênalti a favor do Fortaleza aí. Muito bem marcado. Agora, vamos para o outro lance, Santos e Curitiba. O pênalti marcado a favor do Curitiba. É esse lance aí que você tá falando? Esse lance. Pelo amor de Deus. O que você achou aí? Nada. Ele que vai com a perna em cima. Pra mim não foi nada. Nada. Meu pai. Tem muita gente que fala aí por causa daquele contatozinho que tem ali Não. pela perna de trás ali. Só que assim, o jogador pula pra caracterizar o pênalti. Isso. Ele vai ao encontro do jogador que tá no chão. Exatamente. É difícil pro árbitro. Mas, pô, pede uma revisão. Mas é aquilo que você fala. Ah, então. Interpretativo. Porque tem o contato. Tem. Tem o contatozinho. É. O jogador desliza no carrinho e tem um contatozinho leve. Agora a gente tem que analisar se esse contatozinho aí é suficiente para esse pulo aí. Não é. Não é. Olha isso. Porque ele vê que ele já vai perder a bola. E aí ele se joga. Não dá. Um Assim, pênalti desse, pra mim... Todos que eu Não vi dá. comentando desse lance, eu não vi ninguém cravando pênalti. Todos falam que não é pênalti. Não é pênalti. E assim, Wagner, parceiro, gente boa, engraçadíssimo. Wagner Nascimento Magalhães. Cara engraçado, cara, gente fina, tudo. Mas vem caindo no que a Edna vem acontecendo. Todo jogo dele tem alguma coisinha. Ele foi o árbitro do São Paulo e Atlético Paranaense que deu o pênalti e meteu a bola para escanteio. Entendeu? E já estava escalada novamente. E deu esse lance aí a favor do Curitiba. Árbitro FIFA, né? Árbitro Ou perdeu? FIFA. Não, é FIFA ainda. É FIFA. É FIFA ainda. Infelizmente, cara, eu de verdade, assim, eu queria muito falar, olha, não, tem um contato e dá pra marcar o pênalti, mas não dá pra marcar esse pênalti. Não cara. dá. O jogador pula muito e ele Muito. está ali a, sei lá, 3 metros da jogada. É que quando fica muito próximo, você perde Tal- um pouco... Você se equivoca na interpretação. Tem que estar mais longe. Infelizmente, realmente, o jogador tá totalmente de costa. Não dá. Quase parado já. Não tá aquele carrinho que ele passa lotado. Ele já tá Isso. quase parado. Ele tava ali, ó, parado. O jogador que vem bate nele. Realmente, não dá pra marcar esse pênalti. Infelizmente, Magnão, você vai ter que engolir essa aí, irmão. Porque não é pênalti nunca. E o VAR, aí eu defendo o VAR. Cadê o VAR? Não, mas eu defendo o VAR aí. Por causa do contato. do contato. Porque aí se torna muito interpretativo. Porque o árbitro tá a 2,5 metros do lance, marca com convicção, os jogadores do Santos abaixam a cabeça. Eles abaixam a cabeça aceitando o pênalti, cara. Entendeu? Porque o jogador deu o carrinho, assumiu um risco. E assim, cara, não é pênalti, cara. Não é pênalti. Mas. Ainda bem que não interferiu Mas no quase, né? resultado, né? Mas quase. Porque foi 2-1. 2-1. O Santos virou ali e tal. Mas poderia. O Curitiba saiu ganhando o jogo por 1-0 ali. Então. É um lance que realmente não pode acontecer num jogo de alto nível e um árbitro de alto nível, que é o Wagner. Entendeu? Então não pode ter um erro desse daí. Nunca conseguiu ser enganado pelo jogador. Mas, não falando só de árbitro brasileiro, Otávio, eu quero que você analise esse pênalti que aconteceu na Champions Africana. Vamos dar uma olhada no pênalti que o VAR chamou o árbitro para dar. Aí o árbitro marcando o pênalti. Foi na mão. Olha agora. Vamos ver.
Bateu primeiro na coxa, né? Bateu na perna e nem bate na mão depois. Essa mão aberta, a bola passa perto, mas não bate na mão. Então, assim, gente... E mesmo se batesse, não mesmo era. se bate. Hoje não é nem mais interpretativo esse lance. Esse lance é textual. Tá na regra do jogo. Quando a bola bate numa outra parte, vem na mão, indo pro meio do campo, porque essa bola ia voltar para fora da área, não se marca pênalti. E o árbitro no campo não marcou pênalti. E aí o VAR chamou. Caramba. E o VAR chamou. Eu peguei esse lance, pra você ter uma ideia. Eu vi esse lance, na verdade, num tweet de um comentarista. Vou dar aqui a fonte, o Rica Perrone. Ele coloca só assim, a legenda dele era só um palavrão. Baralho. Só isso. E esse lance mostrando. Tipo assim, o que aconteceu aí? E decidiu o jogo. Decidiu o jogo. Isso que é dureza. Entendeu? Então, assim, cara, o VAR tem problema, gente, no mundo inteiro. Tem coisas que não dá pra gente falar, que pode acontecer em países que tem príncipes árabes, sheiks, que comandam o futebol local. Então, assim, não dá pra saber o que acontece, mas é inexplicável. É inexplicável. Não dá pra saber. Então, tem aí um erro bizarro lá na Champions Africana do VAR. E pra mim o que é mais bizarro ainda é o árbitro ver esse lance e concordar com o VAR, cara. O VAR. Absurdo. Não dá pra entender, não. Mas é isso aí. Galera, gostando desse programa, gostou desse programa? Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seus comentários, mande aqui as suas sugestões, artes que você quer ver aqui, entrevistados aqui, mande para nós as sugestões, quer mandar lances para a gente analisar, pode mandar que a gente tenta ver o melhor jeito aqui. Gente, vamos já encaminhando para o final, mas antes, claro, falando da Sweet Love, mais uma vez aí, para a gente falar dos nossos parceiros, a Sweet Love, que manda para nós aqui todos esses artigos personalizados que você está vendo na sua tela. Você pode personalizar qualquer coisa para você, para sua casa, para namorada, para mulher ou também para a sua empresa. Então tá aí o contato da Sweet Love, falar com a nossa amiga Tati Silva, ela vai criar uma arte e vai de repente tratar muito bem dos seus artigos personalizados. Pensou em personalizado? Sweet Love, a nossa amiga Tati Silva. E também, senhor árbitro, a Arbitrate. A Arbitrate quer ter um cartão personalizado, como de repente vai aparecer aí na sua tela aí, uma moeda personalizada como essa? A Arbitrate faz assim, faz uma arte bacana para você e você vai atuar nos campeonatos aí que você atua, que você quer ter um cartão para dar de presente pro pessoal. Tá aí, um cartão personalizado, faça com a sua foto, com o logotipo que você quiser. A Arbitrate vai fazer uma arte bacana para você e vai fazer um cartão personalizado bem bacana para você. E também o estúdio Sandro Chiaranda. O estúdio Sandro Chiaranda, se você tem o seu projeto aí da sua live, quer gravar um CD, quer gravar uma música com a sua banda, traz aqui o seu projeto para o estúdio Sandro Chiaranda, aqui no ABC, em Santo André, tá aqui a rede social, e também quer aprender instrumentos musicais, quer ter aula de canto, esse tipo de coisa? Sandro Chiaranda faz aqui, estúdio bem bacana, e eu recomendo, um cara fantástico que vai cuidar muito bem aí do seu projeto. Otávio, cara, mais uma vez, agradecendo, cara, você saiu de longe para vir dar essa moral para mim aqui. Você era um cara que eu queria trazer aqui, porque é um cara que eu aprendi demais. Todo mundo que eu vou, todo canto que eu vou, cara, eu falo de você. Eu falo assim, meu, Otávio Correia é um cara assim que, porra, eu não sei o porquê ele ficar fora da arbitragem.
porque ensina bem, sabe a regra, conhece do meio. E assim, quem teve a oportunidade de atuar com você no futebol amador, como eu só tive a oportunidade de atuar no futebol amador. Eu aprendi muito. Aprendi os caminhos, às vezes a diminuir na minha ânsia de atuar com as experiências que você tinha. Então você me passava, inclusive para atuar no futebol amador, para não sair metralhando os caras. E eu agradeço você ter vindo, cara, ter dado essa moral para mim. Espero ter gostado. Obrigado, Biso. Eu sou meio introvertido, envergonhado. Eu travo, né? Eu sou bicho do mato. Não, mas foi tudo. Mas foi legal. Bem. Foi muito legal, assim, a gente pôde ver algumas histórias suas e opiniões de alguns lances aí que a gente pôde ver que realmente fica como marca, a sua marca registrada, um cara que é muito respeitado no futebol amador. Onde vai no futebol amador, todo mundo conhece o Otávio Corrêa. Os árbitros conhecem o Otávio Corrêa. Um cara engraçadíssimo. Eu não sei se você lembra, você tinha os apelidos aí na USP, de Antônio Nunes. Isso, tinha Uma bagunça. E é legal o Otávio Corrêa, os jogadores gostam muito do Otávio Corrêa. Os jogadores gostam do Otávio Corrêa. O pessoal, o Otávio é maluco e tal. E assim, é essa figura engraçada que atrás das câmeras é solto, fala bem pra caramba. Então, eu tinha que trazer você aqui e, de repente, espero que vocês gostem. Divulga o nosso canal pra galera aí. Vou divulgar. Porque os árbitros precisam conhecer que eles têm um espaço, que eles podem participar e que possam ser, de repente, os próximos convidados aqui pra gente participar de um podcast, um bate-papo e mostrar a carreira deles. Beleza? Obrigadão, Biso. Otávio, obrigado, parabéns pela carreira que você teve, cara. Porque eu tentei mostrar um pouquinho aqui pra essa galera aí e te conhecer um pouco mais. Beleza? Legal, Biso. Parabéns Obrigado. pra nós. Pra nós. A gente fez um pouquinho de história junto, né, Otávio? E galera, se você gostou aí, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Se deliciem aí com os lances, volta os links, compartilhe esse vídeo e vamos acompanhar os cortes da semana e os vídeos também na semana também. Beleza, galera? A qualquer momento, vídeo novo, se inscreve e ative aí no sininho para receber as notificações de vídeo novo. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, Juiz e companhia, fui!